Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Beshalach, que significa ao enviar, que vai de Êxodo 13:17 até o 17:16. Essa Parashá ela tem muito assunto mesmo para falar. Porém, nós vamos falar do final da Parashá, porque nós já falamos em outros vídeos sobre a abertura do mar, já falamos sobre a batalha espiritual que ocorreu antes da abertura, quando eles chegam no local em que o mar deveria ser aberto e etc. Tudo isso nós já falamos em vídeos anteriores. Eu gostaria que você, querendo saber sobre esses assuntos, aqui no nosso canal, busque os vídeos anteriores sobre a Parashá Beshalach e você vai ter tudo isso aí mastigadinho para você poder entender, ok? Vamos então para o final da Parashá, capítulo 17 de Êxodo. Nós vamos falar sobre uma das paradas, um dos locais onde Israel para na sua caminhada até Canaã. As paradas, para que eu possa te posicionar e você possa entender um pouco, foram 42 paradas que eles fizeram. E o número 42 é muito interessante nas escrituras porque ele está apontando para uma coisa: a saída do Egito até a chegada em Canaã. Então ele é um número que, quando nós tomamos ele de uma forma literal, nós vamos entender o seguinte: esse número fala da nossa caminhada, a minha caminhada, a tua caminhada, desde que nós recebemos Yeshua e nos desprendemos do Egito, até a nossa chegada no Olam Rabá, no mundo vindouro. Só que essa caminhada ela tem estágios ou aquelas paradas, que nós vamos hoje analisar uma delas. E eu quero te mostrar algumas coisas que são muito interessantes, porque isso fala da nossa vida, fala daquilo que aconteceu conosco e algumas vezes está acontecendo. Então a Torá, ela é um livro muito vivo, ela é um livro que está diante de nós o tempo inteiro. Então não há como a gente pegar a Torá e dizer assim: ela é um livro velho, ela é um livro antiquado, ela está no passado e hoje nada mais serve para mim. Pelo contrário, ela é um livro tão vivo que ela continua transformando a vida das pessoas que têm acesso aos seus ensinamentos. Então nós vamos agora dar uma olhada nesse negócio, porque é muito interessante o que aconteceu na parada que eu vou mostrar para vocês. Êxodo 17:1, vamos começar o texto, ele diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Eterno, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Vamos perceber algumas coisas interessantes aqui. A primeira, eles saíram do deserto de Sim segundo o mandamento do Eterno. Isso significa que cada passo que Israel estava dando era segundo o mandamento do Eterno. Ou seja, o Senhor dizia assim: vão, levantem acampamento e vão para tal lugar. Agora vocês saem daí e vão para outro lugar assim. E tudo isso de forma muito cronometrada, porque o Senhor precisava que eles passassem no deserto um determinado número de anos. E neste número de anos eles seriam provados, testados, para que ao final deste período eles pudessem então alcançar a bênção que já estava reservada para eles lá em Canaã. Então, trazendo isso para a nossa história, como é que a gente faz isso? Nós temos um período que nós seremos provados nessa nossa caminhada. E essa caminhada, ela vai apresentar particularidades, lugares, eventos, situações, pessoas que virão para poderem então fazer parte desse processo de transformação. Porque vejam, o objetivo do Eterno era um só: que o povo dele pudesse ser transformado nesta caminhada, saindo do Egito e indo para Canaã.
Obviamente que o Senhor deseja que eu e você possamos abandonar o padrão de lá de trás do Egito e nós possamos ter o nosso caráter trabalhado e restaurado. Isso não acontece como uma mágica. Estalamos os dedos e já estamos transformados. Isso é um processo. E é um processo diferente de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula. Não dá para a gente pegar e montar um cronograma e dizer assim, você vai ser transformado em tantos dias, em tal direção, você vai abandonar isso, vai deixar aquilo e vai se tornar aquele tipo de homem ou de mulher. Não há como fazer esse tipo de coisa. Então, qual é a prerrogativa que nós devemos nos apegar a ela? Precisamos obedecer a palavra do Senhor e respeitarmos os tempos. Então, nós vamos ficar um tempo parado num lugar e o Senhor vai estar trabalhando na gente. Aí ele vai falar assim, agora você vai passar por uma nova etapa. E essa etapa, quando nós começamos a passar essa etapa, isso significa que a etapa anterior já foi vencida. É preciso, amados, que nós possamos, por isso, entender aquilo que está acontecendo conosco. Quando nós entendemos, então, cada etapa que nós passarmos será motivo de alegria, porque tudo aquilo que acontecer conosco será motivo de crescimento. Aí nós vamos para o nosso querido irmão Rabino Shaul. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas são todas as coisas. Não dá para a gente separar e dizer assim, isso aqui o Senhor está fazendo comigo, mas isso aqui não é bom. Isso aqui não vai transformar a minha vida. Pelo contrário, todas essas coisas elas vêm com o intuito de trazer uma transformação. É lógico que eu, que estou do lado de cá, sendo confrontado pela palavra diariamente, preciso entender o confronto e dizer assim, Senhor, eu me permito ser transformado. Senhor, eu quero ser transformado. Porque senão, irmãos, nós vamos começar a resistir. Nós vamos começar a entrar num patamar de luta com o Senhor. Ah não, Senhor, eu não quero largar isso aqui, eu não quero largar aquilo ali, eu não quero ser transformado nisso, naquilo. Então nós vamos perceber aqui que quando eles estavam nesta caminhada, o Senhor disse assim, parem em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. Então veja, esse é um elemento importantíssimo, porque o local não tinha água. E os israelitas já tinham passado por um processo em que eles haviam visto muitos milagres. E agora eles chegam num local onde não tem água. Eu queria que você parasse para pensar em uma coisa. Existem momentos da nossa vida que nós vamos estar em lugares onde não tem água. Água é um símbolo da palavra do Eterno. A água é um símbolo da vida eterna. A água, ela traz para nós uma dimensão de vida completamente diferenciada. Quando nós chegamos num lugar onde não tem água, geralmente esse lugar é um deserto. Está escrito aqui, tá? Que eles partiram do deserto de Sim, eles estavam caminhando no deserto. Então chegaram num lugar onde não tinha água. E eu quero mostrar para você o que significa Refidim. Presta atenção nisso porque essa informação é importantíssima. A palavra Refidim significa espalhar, estender. O verbo rafad, tá? Que define a raiz da palavra Refidim, que significa espalhar, estender ou apoiar, ele não é usado com muita frequência não, tá? E ele é usado, por exemplo, em Jó 41, 22, onde um Leviatã deixa uma marca na lama, onde ele se apoiou, tá? Jó 17, 13, onde o autor diz para colocar a sua cama no Sheol, para espalhar a sua cama no Sheol. Em Cantares, a noiva, ela exclama o desejo de ser apoiada.
revigorada pelo noivo com maçãs. Então, esse verbo, essa palavra, ela é uma palavra muito interessante, porque refidim fala para a gente também sobre espalhar contendas. Então você veja que o objetivo aqui é que eles pudessem estar espalhados, tá? Mas com o objetivo de quê? Ser espalhado para quê? Para que eles tomassem conta daquele lugar, não para que eles se separassem. Porque há uma diferença, irmãos, entre você conquistar um território, se espalhando, e você também se separar do seu núcleo, da sua liderança, para você querer alguma coisa diferenciada. Então nós temos que entender aqui que o objetivo era de conquista. Não era o objetivo de fazer com que o povo se espalhasse, se dividisse através de contenda. Mas, né, nós temos aqui um estado em que o povo de Israel, através de algumas pessoas, tá, vão levantar uma coisa: contenda. Vamos ler Êxodo 17:2, diz assim: então contendeu o povo com Moshe e disseram: dá-nos água para beber. E Moshe lhes disse: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Eterno? Amados, vamos entender uma coisa aqui. Quando há qualquer problema, as pessoas vão no líder, tá? E uma das coisas que a gente percebe aqui é que faltou bom senso para que essas pessoas pudessem abordar Moshe. Porque eles já chegam abordando Moshe de uma forma dura, com uma cobrança indevida a Moshe. A palavra contenda ali em hebraico vem do termo rib, que significa luta verbal, discussão, ato de censurar um ao outro. Aqui tem um espírito de intransigência no meio do povo. Veja bem, se eles estão caminhando, eles chegaram em Refidim, qual seria a postura deles? Moshe, não tem água. O que a gente pode fazer? Vamos pensar juntos aqui, Moshe, qual seria a solução? A postura deles é totalmente diferente. Moshe, não tem água. Nós queremos água aqui porque o povo vai morrer, as crianças vão morrer, as nossas criações vão morrer, tudo vai morrer aqui. E eles passam a ter uma postura agressiva para com o líder. A gente sabe o seguinte: o líder, ele está ali para guiar o povo. E no caso de haver qualquer problema, tem que sentar e conversar com o líder. Não adianta chegar com uma postura agressiva. E esse pessoal chegou para Moshe com uma postura agressiva, porque a palavra usada aqui em hebraico é uma palavra muito forte. Você imagina uma luta verbal, uma discussão entre duas pessoas, e Moshe só tinha levado eles até lá. Moshe não estava ali na condição de alguém que era obrigado a prover a eles água, porque eles chegaram no local que o Senhor apontou. Você está entendendo? Então veja bem a forma como eles abordam Moshe e o resultado que isso vai dar. Porque eles acabaram fazendo o que, irmãos? Eles murmuraram. Puxa vida, o verso 3 diz: eles murmuraram contra Moshe. Depois eu vou pegar o resto do verso. O que é murmurar, amados? Lum, em hebraico, significa murmurar, rebelar-se. Meu querido e minha querida, o Moshe levou o povo até ali porque o Senhor disse que era para parar naquele lugar. Então, primeiro, eles vêm com uma luta verbal contra Moshe. Agora, eles começam a se rebelar contra o líder. O que Moshe poderia fazer se não obedecer ao Eterno? Quando o seu líder
está obedecendo ao Eterno, se houver algum problema, por que você vai brigar com ele? O que ele tem a ver com os seus problemas? A não ser que ele seja o causador. Mas se ele não for, por que brigar com ele? Eu queria que você pudesse compreender o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. E está lá no verso 3, eu vou ler para você isso agora. Para que você possa então compreender que tipo de pessoas são estas que estão ali descontentes com o líder. Vou ler para você o final do verso 3, diz assim: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Veja bem, irmãos, eles estão contestando agora o fato deles terem sido resgatados do Egito com mão forte, com sinais e com maravilhas. E agora eles estão dizendo que quem fez isso foi Moshe. Você está entendendo o que está acontecendo? Essa rebelião, eles estão usando agora esse momento para acusar Moshe de algo que ele não fez e para colocar Moshe numa situação delicada com o restante do povo. Por quê? Eles querem agora manchar o caráter de Moshe, dizendo o seguinte: esse camarada tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no deserto. Ele nos trouxe até aqui porque ele quer matar a gente aqui, não é só nós, não. Os nossos filhos, os nossos animais, ele quer matar todo mundo, ele quer fazer aqui um problema, ele quer arrumar um problema e não vai ter cova para enterrar todo mundo aqui. Então você percebe que Refidim é um lugar complicado, um lugar de contendas. E você vai perceber uma coisa: existem momentos na nossa vida em que pessoas se levantam contra a liderança para poderem contender e para poderem murmurar. É interessante que a contenda, ela gera essa discussão e ela leva à rebelião. Então você vai ver que uma coisa está interligada à outra. E aí você vai perceber o seguinte, que existem momentos na nossa vida em que aparecem pessoas na sua igreja, na sua congregação, na sua sinagoga, que se levantam contra a liderança com algo que o líder não tem culpa, ele não tem como fazer melhor do que ele está fazendo, para poder colocá-lo numa posição delicada, jogando ele contra o resto do povo. Ou seja, essas pessoas que estão fazendo isso desejam o quê? Se sobrepor a Moshe, fazer com que Moshe seja envergonhado e, após isso, tomarem a liderança para poderem voltar para o Egito. Então, veja bem que essas pessoas estão tentando fazer algo, irmãos. Há uma promessa por trás disso aqui, que o Senhor levaria esse povo para Canaã. O espírito que está agindo por trás dessas pessoas é um espírito de demônios para tentar fazer com que a promessa não se cumprisse na vida daquelas pessoas. Resumindo, esse ponto sobre o qual estou te falando: todo rebelde, todo murmurador, toda pessoa que levanta contendas tem por trás de si espíritos de demônios, tentando fazer com que as promessas do Eterno na vida daquelas pessoas não se cumpram. Então o que o rebelde faz? Ele atrai para si pessoas, ele aglutina pessoas. Com que objetivo? Não, porque nós precisamos resolver isso, porque o rabino não está resolvendo, o pastor não está resolvendo, o rosto não está resolvendo, então nós vamos resolver isso aqui. E a pessoa se levanta como um salvador da pátria. Com que objetivo? Arrancar das demais pessoas que estão junto com ele a promessa do Eterno. E as pessoas, irmãos, têm se deixado enganar por tais demônios. E têm aderido
a esse tipo de situação. E você vai ver aqui no texto da Torá que todos os murmuradores morreram no deserto, ou seja, aqueles que se juntaram aos rebeldes morreram sem ver a promessa. Aí pergunta, a culpa é do Eterno? A culpa é de Yeshua? Não. A culpa é dessas pessoas que vão atrás desses pretensos salvadores da pátria, que se levantam contra a sua liderança, como aconteceu aqui, neste capítulo da Torá, para poderem, de alguma forma, tirar toda a credibilidade do líder, para fazerem com que ele, então, seja tirado da liderança e o povo todo não herde a promessa. Imagine, irmãos, se Israel aqui, todo mundo aderisse a essas pessoas. O povo de Israel não iria terminar a sua jornada, não iria entrar em Canaã, e a promessa que o Eterno fez para Abraham, Yitzhak e Yaakov, acabou. Ou seja, nós não existiríamos hoje se essa rebelião tivesse tido sucesso. Essa e as outras. Porque essa aqui é uma de muitas que virão. Em Refidim, é esse lugar, irmãos, em que a contenda começa a aparecer e se tornar cada vez mais forte. Mas eu quero te mostrar como o Senhor ele é maravilhoso com o líder. Quando o líder está inocente, quando o líder está na presença do Senhor, olha o que acontece. Quero ler uma coisa para você aqui, só para você ver como o Senhor é maravilhoso com aqueles que o servem com todo o coração, com a kavaná correta. Veja bem, o verso 4 diz assim: e clamou Moshe ao Eterno, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E veja que o apedrejamento era uma das formas de matar uma pessoa por um crime que ele tinha cometido. Ou seja, é uma das formas na Torá de produzir a pena de morte. Então essas pessoas iam matar Moshe por quê? Você está entendendo o que está acontecendo? As pessoas se levantam contra líderes, estão matando lideranças inocentes, por quê? Porque simplesmente não estão satisfeitas com aquilo que aconteceu. Veja que coisa extraordinária essa, e a Torá dá para a gente assim, o caminho que nós que somos líderes temos que seguir. Veja bem, o verso 5 diz, então disse o Eterno a Moshe, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai. Então o que Moshe vai fazer primeiro? Ele vai pegar testemunhas, vai dizer, vocês vêm comigo. Ele vai pegar a vara dele, o cajado dele, que é o sinal da autoridade que o Senhor deu a ele, para que ele possa agora fechar a boca daquelas pessoas que se levantaram falando contra. Tá? Então vamos lá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moshe assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Amados, uma das coisas que são mais lindas na Bíblia é a forma como o Senhor dá livramento aos seus servos. O Senhor diz para Moshe, dá as instruções para ele, vai até a rocha, está em Horebe ali, você vai chegar e vai ferir a rocha, e a rocha vai dar águas. Então você vê que quando alguém se levanta contra um líder, e esse líder está com razão, o Senhor então dá um escape para ele. Obviamente que os murmuradores, as pessoas que se levantaram em rebelião, esses vão sofrer. Isso não vai ficar dessa forma, irmãos, nunca fica. Mas aqui o líder, o Senhor dá o recurso para ele. E qual é o recurso? O milagre. O Senhor dá um milagre para ele, e através deste milagre,
ele é inocentado. Veja que coisa maravilhosa. Isso é lindo, irmãos, você vê que o Senhor faz a vara daquele que tem autoridade, que está certo, florescer. Nós vamos ver lá para frente na Paraxá, quando Arão ele é contestado, a vara dele vai florescer, ou seja, a autoridade está com ele. É o caso de Moshe aqui. Eles querem acabar com Moshe. E essas pessoas são aqueles que vieram do Egito, é a mistura de gente. É gente que está ali, mas o seu coração ainda está no Egito. Quantas pessoas, irmãos, estão nas igrejas, nas congregações, dentro das sinagogas? Eles estão ali, mas o seu coração ainda está no Egito. O seu pensamento, a sua mente está conectada com outro tipo de situação, não servir ao Eterno ali. Eles estão ali por outros motivos. Ou seja, a kavaná, a intenção de coração não é a correta. E por isso, essas pessoas não conseguem, como a gente diz, decolar. E por que eles não decolam? Porque a kavaná deles está errada. Rabino, eles vão perder a salvação? Provavelmente não. Mas a promessa que o Senhor fez para eles, eles estão jogando fora. Por conta desse tipo de situação, por conta desse tipo de rebelião. Por não quererem se submeter ao seu líder. Esse pessoal não quis se submeter a Moshe. Como eu disse para vocês, ao invés de eles chegarem e conversarem com Moshe e dizer, Moshe, não tem água, nós percebemos que aqui não tem água. É isso mesmo? O Senhor mandou a gente para cá sem água? Essa é a situação? E agora, como é que vai ser? Eles não fizeram isso. Entendeu? Eles partiram para cima de Moshe. Amados, quando o Senhor nos coloca em determinadas situações, qual deve ser a nossa postura? Senhor, é isso mesmo? Senhor, o Senhor mandou a gente para cá, para passar por isso, para vivenciar todo esse tipo de humilhação, de dor, de perda. É isso mesmo que o Senhor quer? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Você lembra no princípio que eu falei de moldar caráter? O Senhor queria moldar o caráter desse pessoal, para eles entenderem que eles já tinham visto muitos milagres e que eles iriam ver mais um. Era só agir da forma correta e o milagre iria acontecer. Mas não, eles preferiram murmurar. Eles preferiram o caminho da rebelião do que o caminho do louvor. Dá muito mais trabalho louvar do que gritar, do que espernear, do que levantar o dedo e xingar o líder e falar, você é culpado. Não é verdade? A culpa sempre está no líder, nunca está nas outras pessoas. Então esse é o problema, irmãos. Nós vamos ver aqui que tudo isso aqui está acontecendo e Moshe, quietinho, ele vai buscar o Senhor. Ele não vai se justificar. Ele não vai chegar e peitar, como a gente diz, né? Vamos peitar agora os outros aí, vamos agora pegar e brigar com eles. Moshe não faz nada disso. Moshe vai e fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Como é que eu vou fazer com esse povo? Porque veja bem, irmãos, nós que somos líderes, as ovelhas não são nossas, o povo não nos pertence, mas nós precisamos dar conta deles. Então como fazer? Essa é uma coisa, é uma outra questão que nós precisamos também ter muito cuidado com isso, porque no nosso dia a dia há uma necessidade de nós ajudarmos as pessoas, porém entendemos o nosso papel em relação a eles. Eles olharem para nós e entenderem quem somos nós na vida deles. Porque se você parar para pensar, Moshe foi a pessoa usada para libertar Israel de todo o cativeiro do Egito. Quantos pastores, quantos líderes, quantos rabinos, roshim, são usados pelo Espírito Santo para libertar pessoas dos males que elas vivem? Quantas pessoas passaram pelas nossas mãos falidas? Eu estava conversando isso ontem com os irmãos. Falidas, acabadas financeiramente. E o Senhor nos dava as estratégias, tem nos dado as estratégias para a pessoa poder se reerguer e alcançar sucesso.
O problema é que quando isso acontece, a pessoa quer ir embora e simplesmente não quer mais. É o que está acontecendo aqui. Ela já se acha autossuficiente e acha que está tudo bem, eu posso ir embora. Então veja que Refidim é esse lugar, é um lugar de contendas. É um lugar onde o Senhor quer provar o coração do povo para poder estendê-los, para poder dizer assim, eu vou fazer vocês conquistarem, vou fazer vocês se espalharem cada vez mais, porque eu vou dar crescimento para vocês. Mas o povo precisou ir pelo outro lado, que é o lado da briga, o lado da contenda. Aí nós entendemos o seguinte, que quando surge uma situação, existem dois tipos de pessoa. O espiritual olha e tenta discernir espiritualmente o que está acontecendo. O carnal olha e começa a abrir a boca, reclamar, maldizer e buscar um culpado para isso. E geralmente o líder é o culpado. Porque ele está à frente. A culpa é dele. Quando as bênçãos vêm sobre a vida das pessoas, já foi o Senhor que fez. Ele usa o líder, mas foi o Senhor que fez. E na hora da confusão do problema, a culpa é do líder. Você entendeu isso? Então isso aqui está muito claro nesse texto. E aí, o nome daquele lugar, ele passa a ser chamado de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Eterno dizendo, está o Eterno no meio de nós ou não? E eu vou começar a caminhar para o fim para mostrar uma coisa para você aqui que é muito interessante. Um dos maiores pecados que se cometem dentro de igrejas, congregações ou sinagogas, onde nós buscamos a face do Senhor e temos a Bíblia como nosso livro guia, é o seguinte, a gente não, obviamente, mas as pessoas perguntaram assim, será que o Senhor está aqui? Será que Ele vai fazer alguma coisa por nós aqui? Isso é uma coisa séria, irmãos, porque nós sabemos pela Bíblia, Yeshua disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Será que a gente tem alguma dúvida? Tem dia, irmãos, que nós damos estudos para meia dúzia de pessoas. E porque só tem meia dúzia, o Senhor não está ali entre nós? Isso é absurdo. Mas esse povo começou a tentar o Senhor, dizendo assim, será que Ele está aqui? E outro detalhe, irmãos, eles estavam vendo milagres. Então, não é só um espírito de contenda que está assolando o povo de Israel. Tem um outro espírito, que é um espírito de incredulidade. Alguém que para, olha, vê, não acredita e ainda critica. Olha que coisa estúpida essa. Mas infelizmente isso existe no nosso meio. Vira e mexe, se levantam pessoas para pegar e criticar e dizer assim, isso é bobagem. Não é assim que as coisas acontecem, não, imagina, né? E aí, irmãos, isso produz tristeza no coração do Espírito Santo. Mas existem também aquelas pessoas que ali estão com o coração ardendo em chamas, com uma emuná, com uma fé muito grande que diz assim, foi o Senhor que fez. O Senhor está aqui entre nós, o Senhor está no nosso meio, aleluia, e os milagres vão acontecer, eles vão se multiplicar entre nós. E aí, irmãos, nós temos o outro lado da moeda, que são essas pessoas que o Senhor incendeia os seus corações para crerem nisso, para crerem nos milagres. Então nós hoje precisamos tomar cuidado com esse tipo de gente. Gente que é incrédula, gente que é maldizente, gente que é fofoqueira, gente que é rebelde e que quer trazer mal para a nossa vida. Irmãos, o rebelde, ou esse tipo de gente que eu estou citando aqui, ele não ama nem a ele mesmo. E ele quer acabar com a vida das pessoas. Lógico que ele nem sempre faz isso de forma consciente. Mas ele está fazendo isso porque está se permitindo ser um instrumento de Satanás. Para poder acabar com a vida das pessoas. Porque é engraçado, né, irmãos? Esse tipo de pessoa, eles fazem confusão em igreja, congregação, sinagoga, pegam o povo e vão embora.
como eles não têm capacidade de cuidar do povo, o povo se dispersa e vai cada um para um lado. O que aconteceu? A pessoa fica numa boa e os outros desviam-se. Filho, filha, casamento com problema, porque foram embora. E aí, a culpa é de quem? Você entendeu? Então, isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Só que eles estão no deserto, irmãos. E hoje nós temos vivido isso aqui. Eu queria só te mostrar uma última coisa para a gente poder encerrar essa paraxá. Verso 8. Ouça isso aqui, que isso aqui é muito legal. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quem é Amaleque? São aqueles demônios que atacam sorrateiramente, eles planejam tudo e atacam. São aqueles que atacam pelas costas, atacam os fracos, os doentes, as pessoas mais velhas, as crianças, para poder matá-los. Se você parar para pensar, depois de toda essa confusão no reino espiritual, aí no reino físico vem Amaleque e termina de fazer o estrago. Acaba com a vida de pessoas. E hoje, irmãos, tem sido do mesmo jeito. Alguém se levanta e dá lugar a Satanás no meio da igreja, da congregação ou da sinagoga e começa a fazer fofoca, começa a pegar e levantar pessoas para se rebelarem contra o líder. E depois o diabo vem pelas costas e ataca essas pessoas. E ainda faz um grande estrago na vida do líder, da sua liderança, da sua comunidade e na vida destas pessoas. Então, irmãos, esses demônios estão vivos até hoje e a estratégia é simplesmente a mesma. Não mudou em nada. Agora, será que eu e você estamos enxergando isso? Será que eu e você estamos percebendo que na nossa caminhada nós estamos passando por Refidim? Será que a gente para perceber isso? Será que você entende que o que aconteceu lá atrás, porque conosco aconteceu lá atrás? Aquele foi o nosso Refidim. Aquelas pessoas que vieram e fizeram tudo isso e quebraram, destruíram a vida de outras pessoas. E agora? Como estão essas pessoas? Como estão essas vidas? E você acha que quem fez o estrago vai se importar com a vida dos outros? Lógico que não. Satanás não se importa com a vida dos outros. Satanás se importa consigo mesmo. O negócio dele é roubar, matar, destruir. Essas três coisas ele faz muito bem. E nós entendemos isso, irmãos, e sabemos que esses demônios eles continuam agindo de forma incessante na terra. Cabe a nós, líderes, tentarmos detectar esse tipo de situação e buscarmos cortar esse mal até pela raiz. Ainda que nós sejamos chamados de intransigentes. Porque quando a gente chega em alguém e tem que confrontar essa pessoa com aquilo que ela está fazendo, dentro das nossas comunidades, aí nós somos intransigentes. Não é verdade? Aí não, porque o rabino ele não é politicamente correto. Eu não tenho que ser politicamente correto, eu tenho que ser biblicamente correto. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Então hoje, nós temos que tomar esse cuidado, para que o diabo não continue essa avalanche de destruição, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo, eu costumo chamar de dias de fronteira, nos quais nós estamos vendo a iniquidade se multiplicando, o mal prevalecendo, as coisas acontecendo e o povo do Senhor se separando, permitindo que os demônios atuem para separar um do outro. Famílias estão sendo separadas, amigos estão sendo separados, comunidades estão sendo assoladas por causa desses demônios que acham os seus vasos, pessoas que estão dentro das igrejas, dentro das nossas comunidades, sendo instrumentos de Satanás para destruir a obra do Eterno. Ainda bem que o dono da obra é Yeshua. Ainda bem que ele nos tem capacitado para que nós não desistamos e não joguemos tudo para o alto. E digamos assim, nós vamos continuar fazendo outra coisa. Vontade dá,
Mas o Espírito Santo vem e diz assim, filho, vamos continuar, porque é uma longa caminhada, ainda há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, mas que nós possamos entender o que é Refidim, o que nós precisamos fazer em Refidim e como o Senhor vai nos honrar, dando autoridade espiritual e física, para que possamos vencer as trevas e finalmente dizer, o caminho que nós estamos seguindo é este, e os milagres que acontecerão através das nossas vidas, eles serão os pontos demarcadores daquilo que acontecerá no futuro. Porque com certeza o Senhor vai usar a sua vida, meu irmão e minha irmã, para que muitas pessoas possam ser curadas, transformadas, libertas, salvas, através do nome de Yeshua. Que o Senhor abençoe sua vida e que você tenha um ministério próspero, bem-sucedido e fecundo. E que toda sorte de bênçãos alcance a sua vida, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Você gostou desse vídeo? Então dê um like aí, favorite e clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.